Hoje a gente vai dar algumas considerações em relação à valorização da vida. Mas antes eu gosto de contar uma historinha. Esse que vos fala era frade franciscano, né? Sagrado por Dom Helder Câmara, e tinha aversão ao espiritismo. E o que aconteceu? Fui acometido de um câncer, e era o meu padre-mestre Tito Reimore, que desencarnou em 6 de janeiro de 79, que queria trabalhar e eu não permitia. Quando passei a frequentar a doutrina, porque eu fui ao Sírio-Libanês, e ao estar lá, uma senhora que estava lá disse: meu filho, a sua doença não existe aqui. Meus colegas da saúde, de renome, faziam os exames e não davam uma coisa estranha e ninguém sabia. Mas, depois que eu aceitei a doutrina, tive a oportunidade de ser operado por Bezerra de Menezes, através do Templo Espírita Tupiara, do Rio de Janeiro. Esse que vos fala está aqui, novo, tranquilo, e como fiquei só 8 anos no seminário, nós hoje estamos aqui sendo direcionado através da espiritualidade para ser missionário. Mas nós estamos aqui para dizer a vocês que o Espiritismo é a base fundamental da vida. E somente unidos temos a condição verdadeiramente de amar. E quando a gente fala nisso, a gente fala do 2º mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. E essa valorização da vida se dá através da prática do amor. E para a gente ter um envelhecimento saudável, tem que ser junto com a espiritualidade. Porque o Brasil é a pátria do Evangelho. E é preciso que a gente una o conhecimento científico com a religiosidade e a espiritualidade. A gente tem que entender o ser humano como um todo, multidimensional, ou seja, o corpo, a mente e o espírito. É o que nós não estamos fazendo. Nós estamos no mês que se fala do suicídio. Se fala do suicídio, meus amados irmãos, pela carência nossa de não aceitar as dificuldades que são proporcionadas nesta vida e em outras vidas. Através dos bens materiais, onde todos nós procuramos sempre ter e esquecemos do ser. A prática da caridade. Se nós observarmos, meus irmãos, a gente tem que procurar a política divina, combatendo a ignorância, acendendo uma vela de auxílio fraterno, sem golpes de críticas e sem gritos de condenação. Por que julgamos tantos, meus amados irmãos? Porque nós não vivenciamos aquilo que o príncipe da Galileia nos deu, essa escola de aperfeiçoamento, e dizendo que temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nós sabemos, quando a gente diz quem é Deus, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, onde diz: é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Meus amados e minhas amadas irmãs, amar, compreender e perdoar sempre. Se nós observarmos, quando a gente perdoa, a gente fica curado. Quando a gente perdoa, a gente se liberta. Quando a gente perdoa, a gente restaura. Neste mundo de meu Deus, tem algumas citações que eu gostaria de passar para vocês. Em pleno 3º milênio, nós estamos numa transição de uma nova era. Agora, dia 29 de agosto, a egrégora espiritual deu um pum de transformação, porque os nossos irmãozinhos que estão nascendo agora tomarão conta de nós diferentemente do que está acontecendo. Nós estamos passando, nada mais nada menos, por processo de transformações sociais, políticas, ambientais. Vocês vejam o nosso mundo como está, distorcido da prática da comunicabilidade com o Pai maior. E aqui, lá em Eclesiastes, diz assim: tudo no mundo tem o seu tempo. Há tempo para nascer,
e tempo para morrer ou desencarnar. Tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. Nessa escola de aperfeiçoamento, nós espíritas somos o consciente de quando acertamos e de quando erramos. E por que nós não vivenciamos o bem? Quem falou com Jesus hoje? Levante a mão aí, por favor. Esqueci de dizer assim: Senhor, agradeço a noite que vivi. Então, Senhor, ensinai-nos a orar, porque nós nos esquecemos devido a esta correria do cotidiano, a busca de alguma coisa que não nos fortalece, a busca do conhecimento maior, que é a religação com Deus, porque a religião é essa. E o Espiritismo, como sendo uma doutrina filosófica, científica, ela agrega todas as religiões. Observe os nossos centros, que maravilha. Porque não estão buscando, não estão encontrando aonde estão passando. E nós aqui somos conscientes do que está acontecendo. E o que é mais interessante, meus amados irmãos e minhas irmãs, é que quando nós erramos, nós esquecemos de pedir desculpa. Nós não somos humildes. Então você veja o que é que dizem no Eclesiástico. Tudo no mundo tem o seu tempo e nada acontece por acaso. Olha o que é que diz lá em João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E as decepções existenciais que nós encontramos, porque está localizada através dos aflitos, misericórdia daquelas pessoas que estão aflitas, aí vai para o caminho diferente. Porque se religar com Deus é o pensamento. O pensamento é tudo. Quando Jesus diz que eu sou a luz do mundo, é a esperança que nós não vivenciamos. É a falta de abrir o nosso coração para o Pai maior, através do Mestre Jesus, de Chico Xavier, de Madre Teresa de Calcutá, de todos nós aqui presentes. Porque se nós tivéssemos a fé do tamanho de grão de uma mostarda, nós transportaríamos uma montanha de um lado para outro. Mas que montanha é essa, meus amados e minhas amadas irmãs? É a montanha do egoísmo. É a montanha da malvadeza. É a montanha dos bens materiais que eu quero ter, da ignorância. Que nós não abrimos o nosso coração para nos transformar e aceitar o outro como ele é. E a gente vai mais adiante, uma citação de Chico, que eu acho também muito maravilhosa. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Vocês vejam como Chico foi inteligente. Até quando ele passou para o outro Oriente, ele veio no período em que o Brasil estava em festa. Poucas pessoas notaram isso. Foi na época em que o Brasil foi tetracampeão, não é isso? Vejam que maravilha! E nós ainda não abrimos o nosso coração para nós observarmos realmente o que acontece. A palavra de ordem da espiritualidade, meus irmãos, é a simplicidade. Porque nada acontece por acaso. Tudo vem de Deus e para Deus retornará. A doença hoje do mundo é a depressão. E o que é que nós estamos fazendo para prevenir? Quando meu irmão Carlos me convidou para vir para cá, eu disse, olha, eu vou dar algumas pinceladas através do suicídio. Mas é porque o pensamento é tudo. Vocês não imaginam, quando a gente chega aqui, a quantidade de alguns irmãos necessitados que estão aqui para receber essa mensagem. Porque a vida é doce, a vida é pura, desde que ela seja vivenciada dentro dos princípios morais que o Evangelho de Jesus nos mostra. O espírita, ele é um consciente construtor de uma nova forma de vida na terra, na vida espiritual e no espaço. Porque nada acontece por acaso.
A gente tem que entender que tudo isso que passa no nosso dia a dia, a gente tem que se religar com o Pai maior. A gente sabe que em pleno terceiro milênio, gente, essa transição de uma nova era, a gente procura vivenciar, meus irmãos, o amor e a conquista, que nós não fazemos. Porque é que todos nós, inclusive eu, estou aqui. Necessidade. Deu para perceber isso? Porque nós buscamos em outras religiões, em outras doutrinas, e nós não alcançamos. E aqui, se a gente observar, a gente vai ver que tem fundamentação científica. É como eu costumo chegar e dizer, a Associação Médica Espírita, nós aqui, nós não queremos adeptos, queremos trabalhadores que venham espontaneamente. Porque é uma fé raciocinada. É através da reforma íntima que a gente se melhora. E já observaram? Nós não podemos pisar errado. Era quando a gente também estava no seminário. Olha, é padre, é espírita. Hoje, gente, nós somos normais. Nós estamos nessa escola para nos aperfeiçoarmos. E eu nunca vi as besteiradas que a gente leva ainda das pequenas coisas. Se Carlos faz, eu quero fazer melhor do que ele. Vamos aplaudir Carlos, vamos fazer? Se a presidente... Gente, nós somos pobres de tudo. Porque a gente está numa escola de aperfeiçoamento moral e espiritual. Porque tem outro andarzinho lá na frente. A gente vai colher aquilo que nós plantamos. E nós temos aquela mania de criticar as religiões. Meus irmãos, vamos ser ecumênicos. Ninguém tem esse direito. Se o irmão evangélico está com a Bíblia, a gente fala. Se o irmão é de uma Umbanda, da Quimbanda, a gente fala. Se é da igreja, a gente fala. Gente, vamos vivenciar o que o Mestre Jesus nos deixou. Que é amar a Deus sobre todas as coisas e servir o outro. Porque quando eu vou atender alguém, eu não quero saber qual é a religião não, se ele é branco, se ele é preto, se ele é azul. Eu tenho é que servir, é obrigação nossa servir. Então, meus irmãos, vamos buscar força necessária nesta obra do Evangelho. Essa restauração moral voltada para a nossa reforma íntima, essa reforma interior. Onde é que a gente encontra isso? Na prece. A gente entra na prece, é uma coisa tranquila. Eu geralmente quando eu acordo eu digo assim, Senhor, ensinai-nos a orar. Ou então eu digo, Senhor, obrigado pela noite que vivi. Me dê força para enfrentar os obstáculos que vamos encontrar durante o dia. Se a gente faz pelo menos isso, a gente abre um leque para a espiritualidade da bondade, porque o pensamento é tudo. Se a gente observar e ver, tudo que vem do alto vem renovado. E pouca gente sabe os quartos de hora. 6 da manhã, meio-dia, 6 da noite e meia-noite. Os nossos irmãos católicos geralmente rezam a Ave Maria às 6 da noite, né? Vocês sabem por quê? Hein, gente? Vamos interagir? Sabe ou não sabem? Porque nesses quartos de hora é quando a egrégora espiritual universal ela abre o campo para as coisas boas e as coisas ruins. São situações em que a gente vivencia, aí é que eu digo a vocês, que todos nós somos espíritas. Tem aquela intuiçãozinha, até os animais, né? Então as mudanças se dão a partir, tá certo, do indivíduo, nessa pregação da Boa Nova e do Evangelho de Jesus. Precisamos vivenciar intensamente hoje, para a gente ter que fazer estas reflexões. Vamos ver se a gente se melhora no começo de tudo aquilo que a gente quer fazer, o diferencial. Eu queria mostrar para vocês uma coisa interessante que tem aqui na questão 895 do Livro dos Espíritos. Por quê? Eu ando com o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Porque os espíritas vêm para cá e não lê. Não tem a mania de
ler, interpretar e perguntar. Porque cada vez que você lê, você interpreta diferente. Olha o que é que diz a questão 895. Além dos defeitos e dos vícios, sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o sinal mais característico da imperfeição? É o interesse pessoal. Nós somos doentes por essa coisa pessoal. Quer ver uma coisa? Este livro aqui é meu. Este copo é meu. Eu só sento nesse lado da mesa. Se eu não comer determinado pedaço de carne, eu não vivi. Veja a nossa imperfeição. Veja que interesse pessoal. Então a gente tem que dar um pum diferenciado. E além do mais, ele diz: apego às coisas materiais é um notório sinal de inferioridade, dos quais o homem se prende aos bens deste mundo, menos compreende o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que vê o futuro de um ponto mais elevado. E nós usamos isso no trabalho. Porque nós somos para atender o outro de braços abertos. A gente chega numa instituição, é o chefe, mal se resolve. E nós já viemos para resolver o problema chateado. Quando chega aqui na frente e encontra um empecilho, piora a situação. Eu vou ter que dar um exemplo. Quarta-feira, que eu faço o evangelho no Tomás de Aquino, quando cheguei lá, Nideval e o outro, o nosso irmão, que é tesoureiro, estava aperreado, porque deu 800 e poucos reais a água, e eles já tinham ido 2 vezes lá, e o pessoal jogando os idosos. O meu amigo Carlos conhece. E eu coloquei eles dentro do carro e fomos lá. Quando eu cheguei lá, foi uma dificuldade tremenda, porque as pessoas que estão do outro lado não querem ajudar, não querem abrir. Precisou de eu usar de alguns artifícios, que eu digo: olha, primeiro, vocês estão transgredindo a lei do idoso. Eles são idosos, eu também, que eu estou com 65. Fui logo claro. Ou vocês querem fazer diferente? Não, aí fomos lá, falei com o gerente e baixou para 200 reais. O que aconteceu? Tiraram a medida errada e não queriam resolver. Meus irmãos, isso é a prática do evangelho. Nós não somos ninguém sem ajudar o outro. E esquece que quem colocou a dificuldade vai ter o retorno. Eu acho que eu nunca deixei de ser franciscano. Eu não sou melhor do que ninguém, sou popeiro, viu? Mas a gente tem que se policiar. É por isso que eu estou aqui. Quando eu digo popeiro, é porque eu procuro conciliar. Porque nós não vamos a lugar nenhum. Quando alguém quer brigar, a gente para. É difícil, mas não é impossível. Então a gente tem que observar que a sensibilidade, a coragem, a solidariedade, a bondade, o respeito, a tranquilidade, os valores, a alegria, a humanidade, a humildade, a fé, a felicidade, a confiança, a esperança, o agradecimento, a sabedoria, os sonhos, o arrependimento e o amor para com os outros e o seu próprio amor são coisas fundamentais da nossa vida. Veja a enumeração que eu dei e a gente não vivencia, meus irmãos. Eu costumo sempre dizer que o Espiritismo é a base fundamental da vida e somente unidos aprendemos verdadeiramente a amar. Quando a gente faz isso aí, a gente está usando o segundo mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. Nós nascemos para quê? Para cometer erros, é claro, mas a soma dos erros constituirão o êxito de um triunfo se a gente muda a nossa conduta. Observe quando a gente acorda. Não fale comigo que eu me acordei com o pé esquerdo. Gente, como é que você foi dormir, meu irmão, minha irmã? Me diga, meus irmãos, você foi dormir tão bem, porque você não se religou com o Pai Maior, não pediu a Ele a proteção do dia que passou, abrindo o caminho para dormir saudavelmente. Olha, eu sonhei, e sonhei já com quem não presta. Gente, pelo amor de Deus, mas acontece ou não acontece?
São essas condições que a gente tem que vivenciar, tá certo? Nós não somos perfeitos. Não se engane não, que nós não somos perfeitos não. Tá certo? Tudo isso que acontece, tá certo? Faz com que a gente procure vivenciar as dificuldades existenciais no nosso dia a dia. O ser humano, ele é muito complexo. E as dificuldades que vocês vão encontrar neste período que a gente está vivenciando, a prática praticamente do suicídio, vamos conversar com as pessoas. Quem está com depressão, primeira coisa, não quer levar para o médico, não quer levar para o psicólogo. A gente em casa tem vergonha de dizer que tem alguém com problema. Eu, para mim, eu sou doidinho, vocês estão vendo que não tem muito juízo? Mas tem que ser assim. Ninguém é melhor do que ninguém. Família é tudo. A gente pede para vir, para viver naquela família através da reencarnação, e a gente não tem a tranquilidade de saber que está em melhoramento. Então o Espírito, ele é o conhecedor, ele é o consciente do que vai acontecer no dia a dia. Tá certo? Porque não é fácil. Porque a responsabilidade do bem e do mal é nossa. Meus irmãos, minhas irmãs, precisamos dar um pulo de conhecimento filosófico e científico. Procurar aceitar o outro como ele é. A dar um pouquinho do que você sabe. Você veja o que Chico fez, Chico de Assis, é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado, é morrendo o que se vive para a vida eterna. Então ele já mostra que o Espiritismo está aí. A condição de filhos de Deus somos todos nós, porque até aquela pessoa que está no lado negativo, precisamos vivenciar a boa nova, a prática do Evangelho, nos mostrando que nós não somos melhor do que ninguém. O Evangelho de Jesus está aí. E que ninguém cruza o nosso caminho por acaso. E não encontramos alguém na vida por uma razão de ser. Já dizia Chico Xavier. Vocês já imaginaram quanto o Chico sofreu naquela época? Nós não sofremos muito menos do que ele, porque hoje está tudo aberto. E você às vezes observa e vê a vaidade humana. O que é que diz? Quando alguém diz que você se diz que você é espírita, o pessoal dá 2 passos para trás. Já observaram isso ou não? Agora repara a vaidade das vaidades. Ah, eu faço parte da Associação Médica Espírita. E doutor, veja o interesse pessoal da outra pessoa. Como se isso fosse alguma coisa. Meus irmãos, vamos ser ecumênicos. Vamos trabalhar juntos. Se eu pegar nesse público aqui sozinho, mas se vier 2 ou 3 pessoas é melhor. O Pai Maior nos ensina a plenitude do amor, da solidariedade, da fraternidade, da bonança, do querer bem, colocar o outro em um local melhor. Porque só assim a gente transforma, tá certo? Ninguém passa por nosso caminho por acaso, não. E vocês vejam a nossa família hoje como é que está. A falta de diálogo. E eu passo por isso. Tem hora que eu quero me desesperar. Mas meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Será que é porque eu deixei o seminário? Não é. É que a minha condição de vida era aquela. Porque o que você tem que passar é justamente isso. Porque a chave que a gente vai ter que encontrar é a esperança. Há quem diga que a esperança é a última que morre, mas é uma verdade. Aquela pessoa que está com estresse, está com a depressão, está sem esperança. E cabe a cada um de nós procurar como resolver o problema. Mas a gente isola. Pode observar. A gente não diz que fulano tem um problema em casa. Mas se for falar do outro, a gente sabe fazer. Então a gente tem que começar em casa. Tá certo? A responsabilidade do bem e do mal depende tudo de nós. E nada acontece por acaso. Pode ter certeza. Eu estou fora de horário não, né? Já está para terminar? Oh, coisa boa. Começou. É porque nosso irmão Carlos é uma figura. Tá? Quando eu cheguei, disse, Carlos, que coisa boa. Porque eu estava sentindo a necessidade de vir aqui, porque
eles foram lá para o centro do Cajá. E foi ótimo lá, um mês atrás, né? E hoje eu estou no Cajá novamente. Então, meus irmãos, vejam que as nossas famílias, ela precisa, em primeiro lugar, vivenciar o perdão e a misericórdia. Se a gente não vivenciar o perdão e a misericórdia, a gente não vai a lugar nenhum, pode ter certeza. E a gente tem que se melhorar fazendo uma reconciliação para com o nosso irmão. Foi aquilo que eu disse no começo, quando a gente perdoa, a gente rejuvenesce tudo, gente. E Jesus não quer que você pegue o seu inimigo, fique dando beijinho nele, não. Jesus quer que você não tenha nada contra ele. E a gente fica muito triste quando a gente observa e vê as dificuldades existenciais, porque falta respeito, falta admiração, falta tudo em relação ao outro. Então, meus irmãos, em cima de tudo isso, a gente observa que a gente precisa vivenciar este Evangelho de Jesus, através da sua palavra, através da prática do Evangelho, procurando ser melhor do que foi ontem, para que a gente tenha condição de ser filho de Deus. Tem uma psicografia de Chico que diz assim: Senhor, ensinai-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos obstáculos, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a dar além da execução do próprio dever, sem cobrar taxa de reconhecimento. Senhor, fortalece em todos nós a tua paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Que o Mestre Jesus nos ilumine e nos guie nesta palavra santa que a gente rejuvenesce, que a gente edifica e procura ser melhor do que foi ontem. Que o Mestre Jesus nos abençoe, que a espiritualidade dessa casa nos ilumine com muita paz, com muita luz, e que assim seja. Muito obrigado.